Olá, bom dia. Eu sou o professor Celso Araújo Fontes. Essa é a nossa 13ª aula do curso de Inteligência Artificial e Processamento de Linguagem Natural pelo Centro de Estudos Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado de Janeiro. Bem, retomando o assunto que a gente tinha ao vivo começado um pouco ele no final da última aula, mas eu tive problema aqui de falta de energia, então vale a pena reiniciar ele aqui agora, tá? Que é o assunto de rede neural. Então, voltando à explicação, para quem assistiu ao vivo, né, gravado ainda não tem, está tendo agora. Uma rede neural é um modelo computacional inspirado no funcionamento do cérebro humano. É usado em aprendizado de máquina para reconhecer padrões, realizar tarefas e tomar decisões. Uma rede neural consiste em unidades chamadas de neurônios, organizadas em camadas. Existem 3 tipos principais de camadas: camada de entrada, camada oculta e camada de saída. Guardem bem essa informação. A informação flui da camada de entrada, passando pela camada oculta ou ocultas, que podem ser mais de uma, né? Quando é normalmente mais de uma, é chamada de deep learning, até a camada de saída. Cada conexão entre os neurônios tem um peso, que é ajustado durante o treinamento da rede. O treinamento envolve apresentar à rede um conjunto de dados conhecidos, ajustando os pesos para minimizar a diferença entre as previsões da rede e os resultados reais. Bem, a aspiração, né, da questão do neurônio humano é disso aqui, né, de como é que funciona o neurônio humano. O axônio lá, os dendritos, e aí o impulso elétrico passa por aqui e vai para cá, né, pelos terminais. E a ideia da rede neural computacional, né, é que você tem as entradas, está aqui como X, né, então representa os sinais de entrada para o neurônio, cada uma é multiplicada pelo peso correspondente, que é os pesos, weights, né? Os pesos, cada conexão entre uma entrada e um neurônio tem um peso associado. Os pesos representam a importância ou a força da conexão entre uma entrada específica e o neurônio. Durante o treinamento da rede neural, esses pesos são ajustados para otimizar o desempenho da rede. Função de ativação. Após a soma ponderada das entradas multiplicadas pelos pesos, é aplicada uma função de ativação. Aqui é a soma ponderada, né? Esse cara vezes esse cara vezes esse cara vezes esse. Apesar que essa soma ponderada, ela acaba no final das contas, ela ainda tendo um adicional do bias, né? Que é o viés, mas beleza. Após a soma ponderada das entradas multiplicadas pelo peso, é aplicada uma função de ativação, aqui ó, pimba. A função de ativação introduz não linearidade na rede. A gente viu uma lá quando a gente trabalhou com regressão logística, aquela função que faz aquele S assim, ó, né, que é qual é a que a gente usou na época lá, a sigmoide, certo? Mas tem outras, dependendo do tipo de dados que você está trabalhando, tem outras que são mais recomendadas, tá? Acaba o pessoal usando muito essa unidade linear retificada, essa ReLU que acaba sendo a mais usada, mas enfim, a gente vai chegar lá. Enfim, a operação do neurônio pode ser expressa matematicamente da seguinte forma, né? Z recebe aqui, ó, aqui a soma ponderada das entradas pelo peso, mais o viés, né? Que é um valor lá qualquer para poder servir até para fazer hiperparâmetro depois. A soma ponderada das entradas do peso, somado ao termo do viés, o bias, é chamada de ativação líquida. Guardem isso na cabeça. O bias é um termo adicional que ajuda a controlar quão facilmente o neurônio será ativado. Tá? Vamos lá. Rede neural, que é o tipo mais simples dela, que é a rede neural de propagação para frente, que é o que a gente vai usar. Tá?
A propagação para frente, ou forward propagation, é o processo pelo qual os dados são processados através de uma rede neural, chamada camada por camada. Estão me ouvindo direitinho até agora? Que eu estou meio traumatizado. Foi nessa parte que faltou luz naquele dia. Estamos ouvindo. Positivo. Graças a Deus. Bem, vamos lá, devagarzinho. Isso aqui tudo a gente vai programar na mão, tá? Não se preocupem. Ou se preocupem, dependendo do ponto de vista. Vamos lá. Como é que funciona essa questão de propagação pela frente? Tá? Primeiro passo. Os dados de entrada são alimentados na primeira camada da rede neural. Cada unidade da camada de entrada representa uma característica ou variável do conjunto de dados. Isso é muito importante para pensar na camada de entrada. Então aqui, por exemplo, ele precisou de 3 aqui para representar. Tá? Então beleza. Passo 2. Soma ponderada e adição do bias, que é aquilo que a gente viu no slide passado. Cada neurônio, na camada seguinte, quando vem para cá, realiza uma soma ponderada das suas entradas multiplicado pelo peso correspondente. Ah, mas que peso é esse? Normalmente começa com um peso aleatório e aí a cada época ele vai sendo atualizado, tá? Isso é somado ao bias do neurônio. A ativação líquida, que é o Z, tá vendo aqui, ó, sai o Z, ó, Z1, Z2, Z3, é calculada para cada neurônio, ó. Desse. A ativação líquida, então, é passada através de uma função de ativação aqui, ó, o sigma. A função de ativação introduz não linearidades, permitindo que ela aprenda padrões complexos. Camada de saída, output layer. A ativação da função, da saída da função de ativação torna-se a saída da camada, da saída da output layer, né? Da saída da camada, e é alimentada como entrada para a próxima camada. Repetição nas camadas ocultas. O passo da soma ponderada e a adição de bias é aplicada da função de ativação e são repetidos para cada camada oculta, que é essa cara aqui. Então fica esse processo indo e voltando dependendo de quantos épocos você coloca, tá? O processo é repetido até que as informações alcancem a camada de saída. A saída final da rede é geralmente utilizada para fazer previsões e classificações, dependendo da tarefa. Então ele vai ficar fazendo esse processo aqui, ó. Papai, pega os pesos, aí passa pela função de ativação e vai para a camada de saída. Aí ele atualiza os pesos, que aí volta para cá e fica fazendo isso aqui, tá? Backward propagation, tá? Que é a retropropagação. É a segunda fase fundamental no treinamento de uma rede neural. Após a propagação para frente, que é forward propagation, os dados são processados através da rede, uma saída. A retropropagação é usada para ajustar os pesos, com base nos erros calculados. O que seria essa questão dos erros calculados? A gente está trabalhando aqui com um aprendizado supervisionado, certo? Então, eu vou ter lá, por exemplo, sabendo que se o cara ele é aposentado e ele não tem, por exemplo, ele não tem nenhuma dívida, um tá true e o outro tá false, eu já no meu modelo já no meu dataset, né, já supervisionado, eu digo que esse cara ele é suscetível a pegar um empréstimo, tá? E quando eu passo isso para uma rede neural, ela vai começar com os pesos lá aleatórios, vai fazer os cálculos e vai tentar acertar se é 1 ou 0, se está mais próximo de 1 ou mais próximo de 0, que ele é um cara suscetível a pegar um empréstimo, tá? Isso num dataset bem boboca, né? Que é só 2 coisas. Não que o nosso não vai ser boboca o primeiro, o nosso vai ser só 3 coisas, na verdade. E aí, o que acontece? O resultado desse cálculo, com a função de ativação passando tudo, ele vai ser comparado com o dado pré-treinado. E aí, eu vou ter isso aqui, ó, o cálculo do erro. Com a saída da rede neural, calcula-se o erro comparando as previsões da rede com os valores reais.
Existem várias métricas de erro. Uma comum é essa aqui, ó, erro quadrático médio, tá? Esse cara, eu vou usar ele para quê? Para, na propagação para trás, trazer ele para poder atualizar os pesos e fazer de novo aquela propagação para frente, já com os pesos atualizados. E aí a ideia é o quê? É a cada laço, a cada época, eu tentar diminuir esse erro. Quanto menor o erro, mais próximo eu tô da rede dela, para previsões até de coisas novas, ela ser capaz de fazer a predição correta, né? Com a taxa de acerto, a acurácia mais alta possível, tá? Então isso aqui, ó, camada de entrada, camadas ocultas, que podem ser mais de uma, tá? Então ele vai passar aqui, ó, ele vai fazer aqui o propagação para frente, faz todo aquele cálculo, passa para cá. Aí a retropropagação ele faz o quê, ó? Ele passa por uma função de perda, tá? Onde ele vai calcular o quanto que ele está perdendo nessa predição com os dados reais, e aí ele vai devolver isso aqui para que no próximo epoch ele ajuste os pesos para tentar ficar cada vez mais próximo da previsão real. E é essa questão dos pesos com a função de ativação que é a grande jogada da rede neural. Porque com ela você vai tentar ter esse conjunto de pesos e valores para os neurônios e para cada camada, a ponto de quando vier novos dados, ele tentar ser o mais preciso possível, tá? Por quê? Porque você foi fazendo várias iterações e foi tentando diminuir, o valor de erro, tá? Bem, então vamos agora, vimos toda essa parte teórica, vamos agora tentar programar, usando o NumPy e o Pandas, só eles dois, a nossa rede neural. Essa nossa rede neural ela vai ter na camada de entrada 3 neurônios, na camada de oculta 4 e na camada de saída 1 só. Vai ser mais do que o suficiente. E qual vai ser o nosso X e o nosso Y? Vamos lá. Que esses conceitos ainda se mantêm. Vocês continuam me ouvindo direitinho? Alô? Sim. Beleza. Sim. Ó, o nosso dataset vai ser esse aqui, ó. Deixa eu passar no chat aqui. Vocês vão baixar ele, tá? Esse vai ser o nosso dataset. Eu vou baixar ele também, que eu não lembro se eu tenho ele aqui no Linux. Tá? É um dataset bem bobão. Dataset é o quê? Fumante. É tudo true ou falso, tá? Fumante. Não, não. Sim, sim, sim. Obeso. Sim, não, não. Sim, sim. Pratica exercícios. Não, sim. Não, não, sim. E aí o Y vai ser o diabético. Isso é, se o cara não fuma, mas é obeso e não pratica exercício, ele tem propensão a ser diabético. Ó, isso aqui não são dados reais não, tá? Só um exemplo de mentirinha, por favor, pelo amor de Deus. Se ele não é fumante, não é obeso, mas pratica exercícios, ele é grande chance de não ser diabético, tá? Então a lógica é essa aqui, tá? A lógica é essa aqui, beleza? Desse CSV. Vou salvar ele aqui também. Salvar ele na minha pastinha onde eu faço minhas coisinhas aqui. Ah, já tem. Não preciso. Beleza. E mãos à obra. Vamos lá. Então, assim, primeira coisa que a gente vai fazer, tá? É importar os nossos bibliotecas aqui, que a gente já está trabalhando com eles já há
muito tempo, né? Muitas semanas, né? NUMP e o Pandas. O Pandas vai servir mais para poder ler o CSV, tá? E criar um data framezinho. Então vai ser df pandas read CSV diabetes.csv. Eu tô colocando na mesma pasta, tá? Vou até rodar aqui. Ó, tá carregando, beleza. Meus features, tá? Que é o meu, vai ser o meu X. Ele vai ser tudo menos qual coluna? Diabético, que é o cara que eu quero saber se o cara... eu vou criar uma rede neural para treinar, para dizer pro cara se ele vai ser diabético ou não, se ele tem propensão, né? Axis 1, por quê? Porque o X é o X é o axis 1, o Y, né, são as colunas, né? Ponto velhos. Então com isso aqui eu vou pegar, ó, só pra gente testar aqui, ó, feature set. Tá aqui, ó. Beleza? Aí vou fazer agora as minhas labels, que seria o meu Y, né? Labels. É justamente o inverso da lógica ali. Eu quero tudo de diabético. Só que eu tenho que colocar, vou colocar num formato que não fique nesse aqui, esse multidimensional. Eu só quero um arrayzinho um array que fique de uma dimensão que fique lá, 1, 0, 1, 0. Então, pego os valores, mas eu dou aquele reshape. Reshape, menos 1 para pegar tudo, uma dimensão só. Então, se a gente imprimir aqui, ele vai ficar com essa carinha aqui. Desculpa, na verdade para ele bater com o diabético, tá? Ele na verdade tem que ficar com, ele tem que ser um array 2D, mas nessa posição aqui para poder bater exatamente como é que estava o anterior, tá? Me confundi aqui, desculpa. Outra coisa que a gente vai usar é o seguinte: como a gente vai criar pesos aleatórios, a gente quer que toda vez que eu rode não fique valores diferentes, a gente vai colocar para semente de aleatoriedade do NUMP para ele ficar com um valor só, tá? Muito parecido com aquele random que a gente estava usando lá, que a gente dividia o XY lá com o scikit-learn. Então eu vou colocar aqui, ó, np random seed, aquele valor de sempre, né, o 42, aquele número mágico, tá? Beleza. Agora eu vou utilizar a função de aleatório que cria aqueles meus NumPy arrays do NumP. Eu vou usar eles para representarem minhas camadas com seus respectivos neurônios, tá? Então vamos lá. Vou chamar aqui de weights input hidden, da camada oculta primeiro aqui, ó. Aí eu volto aqui pro gráfico, tá? Sem problema. Camada oculta vai ser o quê? 4, porém ela vai estar esperando como entrada 3, certo? Que não é à toa que eu vou colocar 3 na camada de entrada. Por que não é à toa que eu vou colocar 3 na camada de entrada? Porque é justamente 3 valores que eu vou passar aqui do meu dataset, ó. Fumante, obeso e pratica exercício, tá? Então, apesar desse nome aqui, weight input hidden, nele já vai ter um array aonde eu vou ter a camada de entrada e a camada oculta, tá? Então aqui eu vou usar np random range. Aí vou passar aqui 3,4, tá? Se a gente imprimir aqui, eu acredito que vai ter o mesmo valor para todo mundo. Ou pelo menos toda vez que der F5 vai ser o mesmo valor para todo mundo, tá? Então aqui eu vou representar eles como o quê? Como sendo um array de 3 linhas e 4 colunas, tá?
E eu vou também setar o meu viés, tá, da camada oculta. Vai ter aqui, ó, bias hidden, np, eita, random, range 4. Imprimir aqui, ó, bias hidden, tá aqui, ó. Então ele já vai começar com um viés para cada neurônio da camada oculta, tá? Agora eu vou criar os pesos que vão sair da camada oculta para a camada de saída, tá? Weight hidden output np random range, que tem 4 ali e 1 de saída, certo? 4 aqui e 1 de saída. Aí ele vai estar com aqueles pesos aleatórios. Vou colocar o viés da camada de saída. Output np random, como ele é um cara só, 1. Beleza? Bem, montamos aqui o que representaria os nossos neurônios e as nossas camadas, tá? E os pesos passando entre elas, tá? Para isso a gente precisou de 4 grandes arrays, tá? Para representar os pesos passando da camada de entrada para a camada oculta, os viés da camada oculta e os pesos passando da camada oculta, que vai ser uma só, para a camada de saída, e os viés da camada de saída, tá? E aqui a gente vai usar uma variável chamada L, que vai ser o nosso learning rate, que é uma taxa que a gente vai utilizar aqui para poder fazer a atualização do que a gente chama de gradiente descendente. A gente viu isso lá na regressão logística. E essa variável aqui também ela é boa para você fazer hiperparâmetro. Então você pode depois trocar o valor dela e ir ajustando para ver se isso aumenta ou diminui a precisão da sua rede neural, tá? Bem, com as variáveis prontas, podemos agora começar a criar as funções, tá? A primeira função que a gente vai criar, ela não é muito novidade para a gente não, tá? Então a gente vai criar aqui a def sigmoid. A gente já viu como é que ela funciona, né? A gente viu isso lá na regressão logística. Então é aquela formulazinha, né? 1 sobre 1 mais np é xp menos x, né? Que tem aquele número de Euler, né? A gente já viu isso. Aqui a gente, né, vamos usar também a derivada dela. A derivada é chamada de sigma prima, tá? Chamada de sigma prima, que é, enquanto o sigmoide é aquele ozinho, que eu não sei fazer aqui no teclado de cabeça, aquele ozinho com uma perninha, a sigmoide prima é o ozinho com o acento agudo, tá? O que ela serve? Ela serve para poder, no cálculo do gradiente descendente, a gente poder ajustar os pesos da rede neural com base no erro. Durante a retropropagação da derivada, a gente vai, durante a retropropagação a gente vai aplicar a derivada nas funções de ativação para ver como é que o erro se propaga de volta para a rede. Então a gente vai fazer aqui a versão derivada dessa função. Vai ser def sigmoid der x, ela vai ser o quê? Return a própria sigmoide passando x vezes 1 menos sigmoide de novo
passando x, tá? Então, conferindo aqui, ó, nós criamos lá os nossos pesos da camada de entrada, passando 3 com 4, o viés tamanho 4, o peso da oculta para de saída 4 por 1, o viés dela com de 1, a nossa sigmoide aqui, né, que faz 1 sobre 1 mais NP mais XP menos XP, e o sigmoide aqui vezes 1 menos o sigmoide. Beleza. A próxima função ela vai representar aquele passo que a gente viu, propagação para frente. Vai se chamar aqui, ó, feed forward. Vai receber os pesos, vai receber, perdão, as entradas, os pesos e o viés, tá? Então vai ser aqui, ó, return sigmoide. Aí lembra que lá no cálculo original, tá aqui, ó, vou mostrar para vocês, ó. No cálculo original da propagação para frente, ele não faz o que? Ele não faz aqui a soma ponderada, né, para poder fazer aquela ativação líquida, e soma aqui com bias, aqui, ó, soma ponderada com bias. É exatamente o que a gente vai fazer agora. O que a gente vai fazer para fazer a soma ponderada? NP dot, que ele faz já isso pra gente, de graça, né, o NumP. Fazer isso aqui no Python ia ser chato, ia ter que fazer aqui um list of comprehension, um for tradicional, alguma coisa assim bem chato. A gente coloca aqui pesos, igual está na fórmula matemática, né? Que é o input com pesos mais o viés. E passa ele para a função de ativação. Por isso que está aqui, ó. Pegando ele aqui, ó, pimba, e passa para a função de ativação. Beleza? Aí, a gente vai precisar também de uma função chamada duas de atualização. Uma, quando fizer a retropropagação, né? Que aqui a gente vai usar a técnica de gradiente descendente para poder comparar com a taxa do erro e poder atualizar tanto o peso como o viés. Então aqui a gente vai colocar atualizar weights, né? Atualizar os pesos. Aí ele aqui vai pedir os pesos. As entradas, seja lá de qual camada for, o que a gente vai chamar de Z delta, que vai ser o retorno lá o Z delta, ele vai ser o retorno lá da função de ativação, tá? E o LR, que ele vai ser o resultado ele vai ser aquele nosso própria taxa de aprendizado, tá? Então a gente vai colocar aqui, aí vai ser pesos recebe ele mesmo menos a taxa de aprendizado multiplicado pelo produto. Aqui, o input, a gente vai ter que pegar aquele T, né? Que a gente viu isso lá quando a gente trabalhou com NumP, tá? E o Z delta vai ser esse valor aqui. Então, essa função a gente vai usar para atualizar os pesos. A gente retorna ela aqui, tá? Retorna os pesos. E agora, penúltima função vai ser atualizar o viés. Vai receber o viés atual, o resultado da função de ativação e a taxa de aprendizado. Aí ele vai fazer o seguinte, vai fazer viés agora vai ser ele mesmo menos a taxa de aprendizado. Aí aqui é a lógica do gradiente descendente. Vai ser ele multiplicado pela soma
tá? De todos os valores aqui que vão voltar do Z delta. Vai retornar aqui o viés. Tá? Então, ó, até mostrando aqui, ó, questão da função de ativação, né? A função de ativação, ela e a sigma prima. E a questão da soma ponderada, né? Que a gente acabou de fazer aqui, ó. A ideia é o quê? Literalmente o gradiente descendente, a ideia é você diminuir o erro e o viés, né? A ponto de você diminuir você cada vez diminuir a questão do ajustar o peso e o viés para poder diminuir o erro, tá? A ideia é literalmente graficamente fazer isso aqui, ó, e você diminuindo aqui, fazendo um gradiente descendente, tá? Agora a gente vai fazer a função que vai ser a maior delas. Essa função, ela vai representar os epochs, que são o quê? São as passagens completas por todo o conjunto de treinamento. Então, vamos lá. For. Aqui eu até esqueci de colocar a... Não, a gente vai fazer na mão mesmo, por enquanto. Epoch in range. Aqui vai ser literalmente 20.000, tá? Acho que até daria com menos, mas uma que tá bem simples, ainda usando sigmoid, vai ter que ser usando esse cara mesmo. Então aqui a gente vai fazer o seguinte. Z hidden, isso é o resultado lá da função de ativação e passando por todo aquele processo da propagação para frente. Então a gente vai chamar aqui, ó, feed forward. Vamos passar o quê? O nosso X, os pesos de entrada, então aqui vai ser de entrada para a camada oculta, tá? E o viés da camada oculta. E aqui vamos fazer o quê? O resultado vamos utilizar para passar aqui para o Z output, aonde eu vou chamar o feed forward. Aqui eu vou passar os dados de entrada? Não, eu já vou pegar o que passou, lembra? Eu vou pegar o que passou daqui para cá e já vou passar como entrada para essa camada. Então aqui eu vou passar o quê? A variável Z hidden. Beleza? Então Z hidden. Vou passar aqui os pesos da camada oculta, que eu escrevi errado, né? Agora, não, tá certo, tá certo. E aqui eu vou passar o viés da camada oculta. Se a gente rodar aqui, bias output. Se a gente rodar aqui e printar, o que vai acontecer? Assim, não vai ter mudança nenhuma, vai ficar aqui rodando. Mas eu vou colocar mesmo assim. E eu esqueci do T aqui, desculpa. Output, né? Perdão aqui. Por isso que não ficou tamanho certinho. Então, se eu colocar aqui para rodar 20.000. Pam, linha 39. Deixa eu ver o que eu errei aqui. Input, TZ delta. Passei certinho aqui o negócio. Cara, eu coloquei LT aqui, desculpa, é LR, tá? Sigmoid. E aqui é inputs, tá? Faltou o S aqui, tá? Desculpa. Então aqui ele tá fazendo aquele cálculo, tá? Tá passando pelo sigmoid. Só que não tá atualizando nada, né? Que só tá fazendo a propagação para frente. Só tá fazendo propagação para frente. Agora é que a gente vai implementar essa parte aqui, ó. Ó, passou para frente, chegou aqui.
Vamos passar a função de perda, que no caso aqui a gente está usando o erro quadrado métrico, que é para poder fazer o gradiente descendente. É agora que a gente vai fazer essa atualização de cada um desses caras. Então a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, vamos pegar aqui o erro, tá? Então tá aqui, ó. Z output, esse cara, o resultado dele, né, passou para esse cara. E a saída desse cara, a gente vai pegar aqui ele e vai subtrair com as labels. O que são as labels, galera? Me ajudem a lembrar. O que está sendo a label aqui nesse momento? Alô? Vocês estão aí? A questão da saúde dele lá. As colunas? No que a gente aprendeu lá de X e Y, as labels são o quê? Y. Isso. A saída que esse Z output tá me dando aqui, ele tá me dando o seguinte, ó. Tá me dando aqui, ó. 083, 084, 085, 087. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Por que vocês acham que ele tá dando 5 aqui? 5 linhas. E uma coluna só. Por que ele inventou esse número aqui? Vamos olhar o dataset para lembrar? 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Quando eu subtrair isso aqui por isso aqui, ele vai começar a ver a diferença. Por quê? Nesse primeiro... Lembra, eu começo com os pesos aleatórios. E o viés também. Vou dizer para vocês o que ele está dando aqui, tá? Ele está dizendo aqui que, por enquanto, nessa primeira época aqui, sem fazer a retropropagação, todo mundo é diabético. Ele está dizendo aqui. Isso não está correto, certo? Como é que a gente vai ensinar para ele que ele está errado nisso aqui? É o que a gente vai fazer agora com a retropropagação e com todo o cálculo de erro da camada, para poder atualizar os pesos. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é subtrair. Eu vou pegar isso aqui e subtrair pelas labels. Lembra, o NumPy ele é legal. Ele deixa você fazer. Você pegar um array inteiro e subtrair com outro array. Ele faz isso magicamente para você, entendeu? Então, por exemplo, se eu printar aqui, ó. Tá vendo? Ele deixa eu fazer essa conta, tá? Lógico que isso aqui não é o suficiente. A gente vai ter que usar aquela sigmoide derivada, por aí vai. Aí, eu vou usar uma variável aqui para copiar esse valor, tá? O nome dela vai ser dcost, tá? dpred. Eu vou guardar ela aqui para ser o erro, que eu vou usar ela, tá? Para poder depois fazer uma multiplicação na sigmoide derivada e não perder o valor original do erro. Então aqui eu vou guardar essa variável e vou fazer uma outra aqui que vai ser o seguinte, dpred dz. E ela eu vou chamar sigmoide derivada. Sigmoide derivada. Eu vou passar o que na sigmoide derivada primeiro? O z output, aqui lá de cima. Tá? Aqui lá de cima. E aí, eu vou fazer o seguinte. Z delta vai receber aquela cópia da subtração, que é o erro, né? Então vai ser essa variável aqui, multiplicada, tá? Pelo valor da derivada. Pelo resultado da derivada, né? dpred dz, tá? Esse passo todo aqui já é a retropropagação. Agora eu vou fazer a atualização. Vou começar a preparar a atualização. Tá? Então aqui, ó. Vou criar aqui, ó. O custo da camada. Eu vou chamar aqui de cost de hidden. Tá? O custo da camada oculta vai ser o produto do Z delta passando os pesos. Lembra aqueles pesos originais lá? Ó?
pesos da camada oculta, tá? Só que aqui eu preciso passar aquele nosso amigo T, tá? Do NumPy. Eu não posso passar o valor original dela, tá? Aqui eu vou criar uma outra variável chamada thehidden dz, aonde eu vou calcular a sigmoide derivada da camada oculta, tá? E agora finalmente eu vou ter o cálculo do erro na camada oculta, tá? Usando os pesos da camada de saída. Né? Usando os pesos da camada de saída. Por que usando os pesos da camada de saída? A gente não passou aqui o Z delta, a gente passou o Z delta, e o Z delta ele não pega o erro da camada, da camada de saída. Então, beleza. Então, aqui ó, vai ser Z delta hidden, vai ser dcosh hidden multiplicado pela derivada entre eles. Então, vou passar aqui, ó, dz hidden dz, tá? Esse cara, sim, esse cara aqui, a gente vai começar a ver o valor dele sendo alterado a cada epoch, tá? Esse foi o cálculo de erro na camada oculta usando os pesos da camada de saída. Agora eu vou aplicar o gradiente descendente tanto na camada de saída como na camada oculta. Então aqui eu vou fazer pesos da camada. Finalmente mudar o valor deles, né? Porque eles começaram... com que valor que eles começaram? Com aquele aleatório que eu coloquei lá em cima. Aquele aleatório. Aí com aquele aleatório daria que todo mundo é diabético. Só que quando ele fez a comparação aqui com a label, começou a fazer aqui toda a questão do custo, é nesse cara aqui que eu vou tentar fazer o gradiente descendente para poder começar a tentar atualizar o peso para ver se na próxima o erro fica menor. Tá? Então aqui eu vou chamar aquela função update weights, né, para poder atualizar os pesos. Aí aqui eu vou passar os pesos da camada oculta. Passar os pesos da camada oculta. O Z hidden, que foi o sigmoide, né, passando e somando com o viés lá em cima, a propagação para frente, e o Z delta, tá? E aqui vai ser a nossa nosso learning rate, tá? Aquela função que a gente passou lá em cima, aquele valor que a gente passou lá em cima. É que aqui eu coloquei com o nome de LTR, mas que problema não, eu passo com o LTR aqui mesmo. Que é a taxa de... eu passo ela como LTR aqui também, não tem problema não. Aí, feito isso aqui, eu vou atualizar também o viés da camada oculta. Então aqui, ó, viés da camada oculta, que já existe, vai receber o que? Update viés, né? Passando o original, o Z delta, que fez a sigmoide prima, né? E a nossa taxa de aprendizado. Aí, a gente até pode se dar o luxo de copiar e colar e só trocar aqui o nome das variáveis, que a gente vai fazer a mesma coisa para a camada de entrada. Aqui vai ser input, aqui é input, né? Aqui é input para a camada oculta. Aqui os pesos
vão ser esse cara aqui, né? Do mesmo jeito que esse cara passa ele mesmo, esse cara vai passar ele mesmo aqui, tá? Vai passar... aqui a diferença é que a gente... Como é da entrada para oculta, a gente passa o nosso X, tá? O Z delta aqui tem que ser o Z delta hidden, mas a taxa de aprendizado é a mesma. E aqui não vai ser o bias output, né? Aqui não vai ser o bias output. Aqui vai ser o bias da camada oculta. Que foi da camada de entrada para a camada oculta. Aí que a gente vai atualizar a camada oculta, passando o Z delta igual esse cara aqui, tá? E a taxa de aprendizado. Beleza? Bem, com isso nós implementamos todo o processo, tá? Se a gente printar aqui, por exemplo, a gente vai ver o seguinte, ó. O que vocês estão observando? É porque é muito rápido, né? Mas deixa ele terminar aqui, que são 20 mil. Vocês vão ver, aí a gente vai... Mas acho que vocês... O que vocês estão observando que está acontecendo com os números ali? Se é que dá para ver nesse frame rate aí do... Alô, pessoal, vocês estão comigo? Estão abaixando, né? Vocês viram eu fiz um teste aqui com 000 e aí deu não diabético, né? Corretamente, né? Uhum. Embora o 000 não esteja lá, aí ele ponderou direitinho os pesos. Aí eu diminui o range para 10. Aí aconteceu aquilo que você falou. Ele deu com diabético. Então. Apesar do 000. Aí botei 100, continuou dando errado. Com 1000 ele passou a acertar. Então, ó, eu vou colocar aqui o erro, a taxa de erro e o epoch do lado, para vocês verem. Tá vendo? Ó, aqui, ó, epoch 100, epoch 200. Vocês estão vendo aqui que quando ele começa a chegar no epoch de 2, ó, ainda não chegou no que eu quero. Quando começa a chegar perto do epoch de 3000, ele começa a ficar 0,0 alguma coisa. É isso que a gente quer. A gente quer que ele atualize a taxa de erro a ponto assim do ideal, né? O mundo ideal é ficar com 0 de erro. Ou até negativo. Bem, montamos nossa rede. Vamos criar agora um single point e vamos utilizar o que a gente fez e fazer uma predição, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Single point, tá? Que é um ponto de entrada, né? Ele precisa ter o mesmo tamanho de neurônios ali da camada de entrada, 3. Então vou passar aqui np-array. Aí eu vou passar o seguinte, vou dizer que o cara não é fumante, mas é obeso e não pratica exercício, tá? Aí, o que eu preciso fazer para poder fazer a predição? Eu preciso fazer algo parecido com o que a gente começou aqui, ó. Tá vendo? Preciso fazer algo parecido com isso aqui. Na verdade, igual, tá? Dá para copiar e colar. Aonde eu passo o z-hidden. Aí eu passo... Obviamente, né? O bonitinho seria jogar isso aqui numa função chamada predict, alguma coisa assim, tá? Eu vou passar como feature set? Não, eu já treinei. Eu não vou passar o feature set. E fora que aqui eu quero passar uma predição nova. No caso aqui, essa aqui, ó, 010, tá? Entre aspas novas, tá? Então vou passar esse cara, tá? E eu não vou pegar aqueles caras aleatórios que eu fiz antigamente. Já vou pegar os caras que eu treinei. Quais são os caras que eu treinei? Esse, por exemplo. E o bias hidden, que já foi atualizado 20 mil vezes, certo? Eu pego o resultado do feed forward, tá? E passo ele para a próxima camada. Então passo aqui, ó, feed forward, aonde eu pego
esse resultado aqui, tá? Com os pesos já atualizados, tá? Enquanto aqui eu pego já os atualizados. Ali foi os pesos da camada de entrada, aqui eu pego os pesos da camada de saída, tá? E aí eu também pego já o meu viés já atualizado 20.000 vezes. Beleza? O resultado, se a gente printar aqui, vai ser algo assim, ó. Aí que a gente vai ter que ter um pouco de malícia aqui. Ele vai ser isso aqui, ó. Tá? Ele vai ser isso aqui. Eu preciso, quando eu estou lidando com isso aqui, eu preciso fazer o quê? Eu preciso ter um limiar parecido com o que a gente fez. Lembra naquele multilabel? A gente não fez um threshold, né? Um limiar. Então vou ter um aqui, ó. Threshold. O meu limiar vai ser o quê? 0.5. Resultado vai ser 1. Se... Isso aqui é o if eternário maluco do Python, tá? Não se assustem. Se resultado for maior do que o meu threshold. Se não, é 0. Print resultado. Beleza? Então tá aqui, ó. Esse cara tem chance de ser diabético. Vou trocar aqui, ó. Vou trocar agora para ele ser fumante, mas não ser obeso e não praticar exercício. Por incrível que pareça, tem chance de morrer de câncer de pulmão, né? Mas não ser diabético. Fazer o quê, né? Agora, se ele, sei lá... enfim, né? Se ele pratica exercício, não é fumante e não é obeso. Beleza. Chance, entre aspas, 0 de não ser diabético. É isso, pessoal. O que vocês acharam? Deixa eu dar um pause aqui. Mas, pô, muito obrigado pelas perguntas aí. Se alguém tiver mais alguma, fica à vontade. Minha tentativa aqui foi tentar... desculpa. Foi mostrar um pouco para vocês, assim... Tentar desmitificar esse monstro, essa coisa de rede neural, tá? E é lógico, a gente não vai ficar usando o NumPy para fazer rede neural pro resto da vida. A gente só fez esse exemplo, vai ficar só com esse exemplo mesmo. Agora a gente vai começar a usar uma das bibliotecas de rede neural e de outras tarefas também para a gente implementar esse mesmo exemplo, só que usando essa biblioteca, tá? Qual biblioteca que a gente vai usar agora? Eu avisei para vocês que vocês iam instalar 1 milhão de coisas no computador de vocês no Python, né? E vou cumprir essa promessa. Vocês vão instalar agora, a gente vai trabalhar com uma biblioteca chamada TensorFlow, tá? O TensorFlow foi criado em 2015, tá? Pelo pessoal do Google, de um grupo lá de estudo deles lá, tá? O Google Brain. Ela é uma biblioteca de código aberto, né, para machine learning e aprendizado profundo, né, que é o que o pessoal chama de deep learning. Que eu vou traduzir para vocês, cara. Deep learning é quando você tem uma rede neural com 2 ou mais camadas ocultas, tá? Só isso. Tá? Não é nada de outro, ai meu Deus, é um negócio super sinistro. Não é nada de outro mundo. Tá? Lançado inicialmente em 2015, o TensorFlow tornou-se uma das principais escolhas para cientistas de dados, pesquisadores e desenvolvedores que trabalham em projetos de aprendizado de máquina. O TensorFlow, ele tem um conceito dele que é os tensores, por isso que tem esse nome, tá? O tensor, ele lembra muito aquele NumPy, tá? Ele é uma matriz n-dimensional, só que é o legal que ela, se você tiver com a placa de vídeo, tiver com o drive tudo certinho, todos aqueles cálculos ali que a gente fazia no NumPy lá de produto, não sei o que, ele vai usar a placa de vídeo para fazer esse tipo de operação, tá?
Se a gente usar o TensorFlow puro, vanilla, puro, o código fica bem grandão. Para isso, para evitar esse dor de cabeça e fazer o que 99,99% das pessoas fazem, a gente vai usar, junto com o TensorFlow, como se fosse um front-end para ele, tá? Uma biblioteca chamada Keras. Quando você instala o TensorFlow, já instala esse cara junto. De tão, assim, sabe, Claudinho sem bochecha, essas duas bibliotecas, sabe? Elas são, tá? O Keras é uma biblioteca de código aberto em Python que fornece uma interface de alto nível para redes neurais. Desenvolvida para ser modular, extensível, o Keras foi inicialmente feito por um back-end, uma outra biblioteca chamada Theano. Mas hoje ela se tornou parte do TensorFlow, né? E ela também funciona com outros back-ends, se eu não me engano, até com PyTorch também, tá? Então, assim, como instalar o TensorFlow? Vamos lá, vamos com muita hora nessa calma, muita calma nessa hora, tá? A gente abre aqui, TensorFlow, aqui no Google, né? Instala TensorFlow 2, tá? Aí ele abre esse site aqui. Tá? A priori, ele passa essas opções aqui. Eu não sei se o Gabriel tá aí. Gabriel tá aí? Acho que não, né? Tem alguém que tá no Mac? Não, cara, tô sim. É porque no Zoom, o lugar de abrir o microfone é num ícone. Aí aqui fica em outro lugar. Aí eu levo mais tempo procurando o ícone do microfone que qualquer outra coisa. Tô ligado, eu também às vezes fico perdidão. É. Gabriel, ó, Oi. qual é a versão do teu Mac OS aí? Ou tu tá na PG, não sei. Não, eu tô no Note, eu não tô no Mac, mas o meu é mid 2012. Eu não sei se ele foi até o Sierra, não. Eu Cara, posso ver depois e te falar. se não foi até o Sierra, talvez até seja bom. Por quê? Porque acho que os mais recentes não tem suporte a usar a placa de vídeo. Ah, tá. Acho que até o Sierra ele vai usar, tá? Então é o seguinte, olha só. TensorFlow 2, que é o 2. Sei lá o que, ele vai pedir essas versões do Python. Se você tiver no Linux, ele vai pedir algo parecido com esse Ubuntu aqui. Eu estou no Ubuntu 23 e no Windows aqui, tá? Se vocês instalarem agora usando o pip assim, pip instala o TensorFlow, ele a priori, apesar de estar dizendo que CPU e GPU, ele vai instalar. Aí dependendo se você tem driver CUDA ou não, mas ele vai acabar instalando do CPU. Não tem problema, podem usar ele, vai funcionar. Vai ser um pouco mais lento aqui do que o meu computador, mas vai funcionar. Quando a gente clica aqui nesse link, ele vai trazer um negócio mais detalhado. Até passo para vocês aqui no chat aqui, tá? Aí muita hora nessa calma, vamos lá, calma. Aí é o seguinte, aqui ó, tá vendo, Gabriel? Linux, macOS, Windows Native, Windows com aquele negócio maluco que eu não sei usar até hoje direito. CPU, que é o mais prático, e isso aqui é a versão Nightly, né? A versão que, tipo, último commit que os caras fizeram ontem no Git, né? É tipo isso, né? Então é o seguinte, eu estou no Linux, como vocês podem ver aqui, tá? Então no Linux, eu usei literalmente esse procedimento, ó. Copiei, colei isso aqui, rodei, e depois eu copiei e rodei isso aqui, ó. TensorFlow com CUDA. Aí ele mesmo instalou o driver CUDA lá. Eu tô até com 2 driver CUDAs aqui. Se eu abrir aqui o chat, acho que eu quero ver NVCC. Não é. Como é que é? NVCC menos version, alguma coisa assim. Acho que é um V maiúsculo, eu esqueci. Aqui, ó, tá aqui, ó. Como é que eu sei que eu tenho um driver CUDA instalado? Se eu rodo isso aqui, ó. NVCC-V, tá? Isso no Windows também, tá? Aí ele vai aparecer aqui, ó, driver CUDA, versão tal. Eu sei que eu tô com 2 aqui, tá? Eu tô com 12 e tô com esse aqui 11. Eu tô com 11 por causa do PyTorch e o 12 por causa o 12 automaticamente o pip instalou aqui junto com o TensorFlow. Mas funcionou, graças a Deus. Aí tem aqui o do Mac, tá? O do Mac, dependendo da versão, não vai ter placa de vídeo. E tá aqui do Windows. Do Windows, olha só. Aí ele tem esse negócio vermelho aqui. Coisa de vermelho assim a gente não gosta, né?
Ele fala o seguinte, ó, até o TensorFlow 10 funcionava com GPU. A partir do TensorFlow 2.11, você vai ter que usar aquele negócio aquele negócio maluco, né, do... Alguém lembra de cabeça o que essa sigla significa? Eu nunca lembro, tá? SWSL, pessoal de infra que é bom nisso. É um negócio que é como se fosse um Linux que funciona dentro do Windows. Eu não sei usar isso aqui direito, não. Estou sendo bem transparente com vocês, tá? Mas no Windows, vocês podem usar isso aqui, ó. Instalar a versão anterior a 11 e depois rodar isso aqui. Só que ele vai pedir o driver CUDA, tá? E aí é o seguinte, aí tem a lista aqui embaixo. Driver CUDA, não sei o que. Aí tem as versões aqui, versões de suporte. Como é que no Windows eu instalo a versão, o driver CUDA? No Linux também, tá? Por exemplo, vou pegar um cara específico. Não vai pegar a última versão não, que senão você vai se ferrar. Isso vale para instalar o PyTorch também, que é um cara que vocês vão ter que instalar também, que é o PyTorch. Install. Então, por exemplo, aqui, ó, PyTorch. A última versão estável dele, independente de ser Windows ou Linux, tá? Funciona o quê? Ou com CUDA 11.08 ou com 12.1. Quando vocês vão aqui no Google e colocam driver CUDA download, tem que ter cuidado, porque ele já te mete aqui para você baixar o 12.3. Não vai funcionar com nenhum desses caras. Aí você tem que colocar aqui, ó, driver CUDA download, por exemplo, 11.8. Aí ele vai aparecer o link. Aí você vai entrar no link, tá? Isso aqui é para quem tem placa de vídeo compatível com o driver CUDA. Isso é placa de vídeo NVIDIA RTX, tá? Aí tá aqui, ó, Windows ou Linux, Windows, papapá. Aí a versão do seu sistema operacional, sei lá, Windows 10. É XE, não sei, tanto faz isso aqui. Aí tu vai clicar e vai fazer download. Ele vai instalar um negócio de 3 GB. Depois que você fizer o download, você vai confirmar rodando isso aqui, ó, NVCC-NV. Aí vai aparecer esse cara aqui para você, tá? E você vai poder... Celso. Oi, diga. Desculpa interromper. Não, é para perguntar mesmo. Quem não tem NVIDIA RTX, nem adianta baixar essas coisas, é só baixar o pip install, o TensorFlow normal mesmo. TensorFlow. Ele vai baixar a versão compilada para CPU. Tá? Para quem tem placa de vídeo, eu recomendo, tipo assim, vai lá, pega, baixa, por exemplo, o drive 11.8, tá? E aí você baixa, faz isso aqui, ó, instala o TensorFlow anterior ao 2.11, que é o 2.10, né? E aí você pode rodar isso aqui para ver se funciona no seu. Quer ver? Eu vou mostrar aqui e no meu funciona. Graças a... Pô, deu um trabalho, cara. Ele vai dar esse monte de warning chato. Depois eu vou ensinar vocês a tirar esse warning. Mas ele detectou, tá vendo? Eu tenho até um outro aqui que eu fiz um negócio maneiro aqui. Caraca. Eu fiz um negócio legal aqui. Que é... testar CUDA. Ai, que saco isso aqui. Tá, cancelar. Isso aqui, ó, usando PyTorch, tá? Eu tenho TensorFlow também, ó, usando os dois, tá? Aí ele vai dizer até a minha placa de vídeo aqui, ó. Aqui, ó, NVIDIA GeForce RTX 3060. Isso pro PyTorch e o TensorFlow detectando também, tá? Então, assim, se aparecer nada, porque você não conseguiu, mas não tem problema, funciona via CPU também, só é mais lento, tá? Então, assim, eu vou dar aí uns 20 minutos. Vocês tudo tem internet ultra rápida, então tenho certeza que isso não vai ser problema para vocês. Então vou dar aí uns... Eita, cara. Vou dar aí uns 11h20 a gente volta, tá? E aí a gente... Porque mesmo instalando a versão só CPU, eu sei que ele demora um pouquinho, tá? Vou até fechar aqui. Celso, vai baixar o TensorFlow e o PyTorch, então? Cara, na aula de hoje só o TensorFlow, não precisa baixar o PyTorch não, tá? Quem tiver placa de vídeo e quiser instalar o driver da NVIDIA antes, instalar o TensorFlow depois, é uma boa, entendeu? É uma boa. É uma boa.
E aí eu vou dar aí 20 minutinhos, a gente volta às 11h20, tá? Pra gente fazer duas coisinhas usando o TensorFlow. Tá? Pode ser? Ah lá, o Gabriel falou, né? Windows Subsystem for Linux. Quem quiser também usar esse Windows Subsystem for Linux, quem entende dessas coisas quiser usar, fica à vontade também. Não vou mentir, é melhor fazer as paradas no Linux mesmo, cara. No Windows é um saco. Mas por incrível que eu pareça, assim, ele até fala desse Windows, ele fala até desse TensorFlow DirectML plugin, tá? Ele fala desse cara aqui. Eu comecei a usar ele no Windows, mas tem coisas que você começa a usar o TensorFlow e não funciona, começa a dar uns erros bizarros, então não recomendo, tá? Não recomendo. É uma parada experimental esse negócio. Então é isso, deixa eu parar aqui o vídeo. Bem, voltando à aula aqui, vamos agora então utilizar o TensorFlow. Vamos lá. Import TensorFlow. É STF, é a prática da galera, então a gente mantém. NumP é SNP, Pandas é SPD. Aquele mesmo procedimento. A gente importa aqui o nosso CSV como um data framezinho. Diabetes.csv, tá? É porque é uma pena que eu fechei aquele código, senão eu copiava e colava aquele negócio, mas beleza. Vou colocar o mesmo nome aqui, ó. Deixa eu pegar lá então, só para não... Não sei o que está acontecendo, que as janelas aqui eu não estou conseguindo... Deixa eu só copiar esse inicinho aqui, só para não ter que a gente já fez mesmo, né? Tá? Aí importa o nosso CSV, papapá. Agora que a gente começa a usar o TensorFlow para valer. A gente vai criar aqui uma variável chamada model, que ela vai ser uma referência para um objeto do tipo sequential, que fica dentro do TensorFlow, keras sequential, tá? A gente cria um cara desse. Aí ele tem vários jeitos de você usar ele, tá? O jeito que eu acho que é o mais bonitinho, mais prático, é você abrir e já ir colocando as camadas aqui dentro. Em vez de ter que ficar fazendo várias chamadas e tal, separada, eu acho que é mais legal assim. Então aqui a gente coloca na primeira camada, aqui ó, tf keras ponto layers. A gente cria uma camada densa. Tamanho 4. Activation. Isso é a função de ativação. Activation. Vai ser o quê? A mesma que a gente usou, sigmoid. Tá? E qual é a entrada? Input shape. A gente até poderia colocar dinâmico, né? Pegar isso, o shape lá do próprio data frame, né? Do diabético. Mas não tem problema, a gente coloca aqui 3, tá? Que você tem que colocar aqui, porque... Então aqui eu estou dizendo que é dado de entrada, tá? Dado de entrada 3. E aí vai ter a nossa camada, que vai ser a camada oculta de 4 neurônios. E aí, depois, tf keras layers dense vai ser a de saída 1, também usando sigmoid, tá? Também usando sigmoid. Bem, aí ele fica dando esses warnings chato aqui, tá? Eu acho que eu escrevi errado aqui. Activation, sem o C. Activation. Beleza. Blá, 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 warning, dizendo que está usando minha placa de vídeo, tá? Bem, com isso nós temos aqui o que ele chama do modelo. Se a gente der aqui, ó, print model, chato, vai ter aqueles warning todos de novo, mas vocês ignorem. Tá? Tem aqui o meu modelo.
Se eu não me engano, acho que ele tem um método aqui chamado describe. Eu não lembro se tem que dar print ou não nesse método. Não, não é describe não. Depois eu vou lembrar aqui. Mas depois eu vou mostrar ele visualmente. Aí agora, com o modelo criado, a gente pode compilar ele, tá? Ir para a fase de compilação. Que esse sequential, ele é um modelo linear em que a gente pode empilhar camadas, né? O que a gente está fazendo, uma em cima da outra. Em termos simples, essa camada na sequência recebe a camada de saída, né? Esse cara aqui vai passar tudo para essa outra camada, tá? Agora a gente vai compilar o modelo, que é a parte onde a gente vai fazer o quê? Vai informar para ele qual que vai ser a otimização, né, daquela função e a questão da função de perda também, tá? E podemos colocar para ele já ter uma métrica na hora que ele compila, para a gente poder pegar já a precisão. Então a gente faz aqui, ó, model compile optimizer optimizer. Aí a gente passa aqui optimizers.sgd, que é o gradiente estocástico, né? Descendente também. Aí a gente passa aqui aquele mesmo learning rate que a gente passou no outro. Passa aqui, ó, learning rate. A gente passa aqui o 0.5. Isso aqui já e a gente passa a função de perda, que ele, isso é, qual é o código que ele vai fazer na retropropagação, né? Qual a lógica que ele vai utilizar. Aqui a gente vai usar uma que é um pouco mais moderna, tá? Que é chamado, por isso que não vai precisar de tantas epochs. A gente vai passar o binary cross entropy. A gente vai perceber que essa função de perda ela vai variar de acordo com o tipo de dado que a gente estiver usando, tá? E eu vou passar como métrica aqui, ó, metrics. Quero que ele devolva para mim a acurácia, tá? Acurácia. Deixa eu ver se eu escrevi tudo certinho, porque o autocomplete não está me ajudando. Warning, blá, 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 blá. Agora a gente pode treinar. Tchan. Qual deve ser um método para treinar ele? Fit. Bom e velho fit. Passo aqui o meu X, que é o quê? Aqui, ó, fit reset. Passo aqui o meu Y, que são as minhas labels. Aí aqui que vem a jogada. Eu digo para ele, ó, você vai fazer em, sei lá, 2.000 epochs. Não vai precisar de 20.000 igual aquele, tá? E tem esse aqui, verbose igual a 0. A gente vai usar o 0 primeiro, mas depois a gente troca para 1. É parecido com aquilo que negócio do grid search. Vou colocar aqui para ele pegar a acurácia, tá? Então ele devolve duas coisas, que é o loss and accuracy. Aí, ó, model evaluate. Aí eu vou pedir para ele comparar com o quê? Vou pedir para ele comparar, aqui, ó, pegar o feature set. Aqui ele vai comparar com tudo, tá? Ele não vai dividir não, tá? Por enquanto aqui não tem problema. Print. Porque o nosso modelo é tão pequeno que se a gente dividisse 80-20 ia ficar bem ruim, né? O loss, a perda foi de tanto. E a acurácia foi de tanto, tá? E aí é que a gente faz a predição, muito parecido com o que a gente fez no outro, por isso que eu vou até copiar e colar aqui. Ai, cara, que doideira, tá? A predição vai ser muito parecida. A gente vai ter o single point de novo. Só que agora eu vou usar uma função chamada model predict. Passo esse cara. Aí o resto é igual. Threshold maior é igual, tá? Bem, vamos rodar. Blá, blá, blá. Warning chato. Ó, a placa de vídeo aqui, ó.
Fazendo os 2.000 epochs aqui. Não demora muito, não. Ai, cara, passei o valor errado aqui no negócio. Modo evaluate. Faltou a letra. Mas demorou só alguns segundos para treinar só. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Foi bem rápido. Aí, ó. É o fumante, se eu não me engano. Acho que é fumante. Papapá. E precisão de 100%. A gente pode... É que aqui eu já passei 101, né? Mas o ideal seria também passar aquele 010, né? O cara que é obeso, né? E aí, no de você, alguém que está com CPU, demorou muito? Como é que foi o tempo aí para rodar o... Aqui deu 97 milésimos, né? Aqui também deu baixo também, mas acho que é porque o dataset é muito pequeno, né? Em modo CPU deu quanto? Pois é, deu aqui 158 milissegundos. E o passo adicional de... O outro deu 96 milissegundos. Mais ou menos o dobro do que tá dando aqui do meu aqui. Mais ou menos. Bem... Eu imagino que quando começar a fazer o negócio à vera mesmo, o bichinho vai sentar, né? Vai sim. Agora eu vou mostrar para vocês a representação desse cara aqui graficamente. Eu não vou recomendar a priori vocês instalarem essas coisas porque é meio chatinho, tá? É o mesmo código, mas vai ter só uma adiçãozinha boba, tá? Vou mostrar aqui para vocês. É o mesmo código, tá? Só que eu uso esse método dele chamado plot model. Só que ele, para rodar, ele precisa desse cara aqui, o GraphViz, né? Ele não é só um pip install, não. Você também tem que instalar um programa na máquina. Você tem que baixar no Windows, instalar o executável, ou no Linux instalar lá o apt get, sei lá o que, tá? Mas assim, fica a cargo de vocês. Eu uso esse cara aqui para quê? Ele vai fazer isso aqui, ó, que eu acho legal. Deixa eu rodar aqui que vocês vão ver. Tudo bem que eu já coloquei no slide. Isso aqui, ó. Essa representação, ó. Uma camada densa, né? Camada de input, de entrada, tá? 3,3. Essa aqui ela recebe de tamanho 3 e devolve 4 para essa aqui, que devolve 4, sai 1. Então aqui, ó, é o gráfico do modelo sequencial com as camadas que a gente fez aqui usando o TensorFlow e o Keras, tá? O TensorFlow e o Keras. Então vamos lá. Bem mais prático usar isso aqui do que fazer na mão com o NumPy, né, galera? Bem mais prático, né? Agora quero comentar com vocês os tipos de camadas que o TensorFlow oferece. Nem tem todas aqui, tá? Mas só para a gente ter uma noção das principais, tá? O TensorFlow oferece uma variedade de camadas que podem ser usadas para construir redes neurais. Aqui estão alguns tipos comuns de camadas que você pode encontrar ao construir modelos com o TensorFlow. Camada densa, que a gente usou ali, né? A gente usou duas. Na verdade, a gente usou duas? A gente usou duas. Porque uma acaba tendo os dados de entradas, né? Então acaba sendo aquela representação do input de 3 com a camada oculta, tá? Também conhecida como camada totalmente conectada, é uma camada onde cada unidade de neurônio está conectado a cada unidade de neurônio da camada anterior e da próxima também. Tem esse tipo de camada que é o conv2D, camada convolucional, tá? É usada em redes convolucionais para processar dados de grade, como imagens, aplica filtros convolucionais para extrair características espaciais. Isso aqui que é o tipo de rede usado para fazer aquelas IA que vocês gostam lá de gerar imagem, tá?
Usei isso aqui. Pooling Layer reduz a dimensão espacial dos mapas de características, mantendo as características mais importantes. Recurrent Layer. Aí tem vários tipos, tá? Tem a Simple RNN, a Long Short Term Memory e tem a GRU, usadas para processar sequências de dados, como séries temporais ou linguagem natural. A gente até ia usar o LSTM, mas acho que não vai valer a pena. Eu acho que do Embed a gente pular para Transformers vai ser mais... Vai ser usar melhor o tempo. Tem a Dropout, que usa a técnica Dropout durante o treinamento, que desativa uma fração das unidades para evitar overfit, para ele não ficar muito enviesado para os dados de treinamento. Tem o Batch Normalization, que normaliza as ativações em uma camada para melhorar a estabilidade e desempenho da rede. Tem o Embedding, que a gente vai usar agora logo em seguida. E vai usar também o Flat. O Embed ele é o que para quê? Para mapear índices inteiros com palavras em vetores densos. Tá? A gente usou a técnica de Embed. Qual que a gente usou na aula passada? A gente usou aquele Word2Vec e o Doc2Vec, né? A gente vai ser uma técnica parecida. E tem o Flatten, que vai ser pegar esse cara e transformar ele num vetor unidimensional. Tá? Então agora a gente vai fazer um exemplo um pouquinho mais complexo, aonde a gente vai usar a nossa boa e velha classificação de texto, que seria até uma classificação meio classificação binária, né? Que poderia ser uma análise de sentimentos, tá? Só que vamos usar a rede neural para fazer isso. Então vamos lá. Já vou pegar aqui o dataset e vou montando o resto do código na mão com vocês. O dataset vai ser esse aí, ó. Textos, axes e labels. Spam e não spam. A gente já trabalhou com isso anteriormente, né? Oferta especial, spam. Reunião de trabalho, não spam. Clique para redefinir sua senha, spam. Lembrete, não spam. Por aí vai, tá? Dessa vez, eu não vou só importar o TensorFlow puro. Eu vou importar o bom e velho amigo Train Test Split. E vou importar o NumPy também, tá? E uma classe especial e uma função especial, que é o Pad Sequence e o Tokenizer, tá? Vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é aquela nossa divisão. Eu vou até copiar e colar porque vocês já conhecem aquela nossa divisão, né? Não sei o que ele está fazendo com as janelas aqui. Beleza. A gente divide, aí fica os x do 80, o 80 do x, o 20 do x, o 80 do y, o 20 do y, tá? Até aí vocês já conhecem. Agora, um cara novo é o Tokenizer. Esse Tokenizer é um tokenizador nativo do próprio TensorFlow. Quais os tokenizadores que a gente usou? A gente não usou aquele o Vectorizer e usamos também o TF-DF. Isso aqui é um tokenizador dele, tá? Porque a gente não pode passar texto direto para esse tipo de... para uma rede neural ou para machine learning, não importa. E aqui a lógica vai ser muito parecida, ó. Tokenizer, tá? Só que aqui, em vez de ser fit transform, é fit on Texas, tá? E aí a gente vai passar aqui primeiro o 80% do train, tá? Aí, agora eu vou converter os textos para sequências numéricas, tá? Então, vou chegar aqui, primeiro eu treinei ele, ó. Esse aqui eu treinei ele, ó. Esse aqui são as palavras, ó, tem a palavra novo, pontos, treinei ele. Agora eu vou transformar o 80 e o 20. Tá? Então eu vou chamar aqui xtrain sequence. O meu tokenizador já foi treinado, aí eu vou chamar aqui o método dele o quê? Eu nem podia fazer autocomplete aqui, mas beleza. Texts to sequences. Aí eu passo aqui o xtrain. Ali eu só treinei, eu não converti. Você vê que não tem uma variável recebendo o negócio. Se a gente printar aqui agora, a gente vê, ó.
Train sequences, tá? Aí tá aqui, ó. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 2, não sei o que lá. Ele foi convertendo aqui os textos para sequências, tá? Foi atribuindo lá a cada palavra uma coisa, tá? Já que eu fiz isso com o treinamento, eu tenho que fazer agora o quê? Com a metade dos testes, né? Então, teste. E aí a gente tokeniza aqui o cara de teste, tá? Beleza. Agora que tem uma coisa que vocês vão ter que se acostumar a isso quando trabalhar com rede neural e texto, tá? A gente vai ter que fazer um procedimento chamado padding, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Xtrain padded vai ser usar aquela função pad sequences. E aí a gente passa aqui o cara que a gente acabou de tokenizar ali. Xtrain sequences. Vou mostrar um e vou mostrar o outro depois aqui, ó. Xtrain sequences e depois de mostrar eles, não sei nem como traduzir isso, né? Pedizados ou sei lá, ajustados, alguma coisa assim, não sei nem como traduzir isso. Vamos lá. Xtrain padded. O que acontece? O padded, ele vai fazer o quê? Ele vai garantir que todo mundo fique num array com o mesmo comprimento, tá? Que ele fique num array todo mundo com o mesmo comprimento. Por quê? Porque tem documentos aqui com... Nem todos os documentos têm a mesma quantidade de palavras, tá? Então, isso aqui eu preciso, porque como eu estou trabalhando com rede neural e vai passando lá os neurônios e os inputs, eu preciso que todo mundo fique com o mesmo tamanho, tá? Então vai ser muito comum a gente até com transformer usar sempre padding true, padding isso, padding aquilo, tá? Então a gente precisa quando a gente está trabalhando com rede neural, tá? Vou fazer isso aqui tanto no train como no teste, tá? Beleza. No teste, tanto no train como no teste. Só que no teste eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que colocar eles, como a fatia pode ser menor, o cara maior pode ser menor, eu vou ter que dar uma forçada, né? Então, para poder ficar igual desse cara de cima, eu vou ter que dar uma forçada e fazer max length x train padded shape 1. Vou pegar lá o tamanho do primeiro cara. Tá? Isso aqui é para quê? Porque eu preciso que aconteça o seguinte aqui. Eu preciso que esses caras estejam com o mesmo tamanho. Esse aqui, porque a gente está pegando aleatório, não tá? Usando aquele random lá da divisão. Então eu preciso que os dois caras estejam com o mesmo tamanho. Então, né? A gente só bateu o olho aqui que a gente está vendo que está com o mesmo tamanho. E o que ele faz para poder os caras ficarem com o mesmo tamanho? Ele preenche o resto com 0. Beleza? Preenche o resto com 0. Agora eu vou construir um modelo. Model é igual a tf keras sequential de novo. Aí eu vou passar aqui minhas camadinhas. Vou montar aqui meu bolinho aqui. tf .keras .layers. Desculpa. Eu vou usar essa camada que eu comentei agora há pouco, ó. Embedding. Tá? Aí nessa camada, lembra? Eu preciso passar o tamanho. O tamanho vai ser o seguinte, ó. Eu vou passar aqui um parâmetro chamado input_dim, que é a dimensão de entrada. Isso é o tamanho do vocabulário, no caso. Nesse código, ele vai ser definido como um índice de palavras do tokenizador. Mais um.
A gente tem que colocar esse mais um por quê? Porque os índices começam com a posição 1, não começam com a posição 0. E a dimensão de entrada precisa acomodar todos os índices, tá? Então por isso que sempre vai ter que ser o tamanho do vocabulário. O que é o vocabulário quando eu estou trabalhando com processamento de linguagem natural? Vocês lembram lá desde a primeira aula, das primeiras aulas? O que é o vocabulário? O vocabulário é a... Hein, galera? O que é o vocabulário? Não lembro, não. Poxa, vou colocar todo mundo de castigo, cara. Decepcionante. Vou colocar todo mundo de castigo. Vocabulário é isso aqui, ó. Vamos lá, deixa eu comentar esse código aqui, até porque eu esqueci mesmo de colocar a variável aqui. O vocabulário, vou colocar até uma variável aqui, ó. Vocab size. Nesse caso aqui ele vai ser tokenizer. A gente vai pegar dinamicamente o word index. Tá? Aí aqui eu já vou fazer aquela soma do mais um. Pessoal, um vocabulário é simplesmente o conjunto de palavras únicas que você tem num corpus. Seria pegar isso aqui e ver quantas palavras únicas tem aqui. Não é a quantidade de palavras que se repete. Palavras únicas. Se eu chegar aqui e inventar uma palavra nova aqui, eu colocar aqui abacate. Esse cara aqui vai aumentar um. Entendeu? Então, assim, vocabulário nada mais é que as palavras de um conjunto de textos. Só isso, gente. Tá? E aqui eu vou passar ele como sendo o meu input DIN. Lembra que no outro eu passei como 3? No outro cara aqui, ó, eu passei, tudo bem, é denso, aí o parâmetro é diferente, é shape, mas aqui é input DIN. Eu vou passar o quê? O tamanho do meu vocabulário. Porque se tiverem mais palavras, ele vai ter que aumentar automaticamente, tá? E mais um, porque o vocabulário começa com 0. A saída é algo que pode ser customizado, tá? A saída é algo que pode ser customizado. Eu vou colocar aqui 200, tá? Eu consegui uma precisão boa na época com 200, então vou colocar 200. E a largura, isso é, não a quantidade de dimensões, mas a largura, isso é, o comprimento das sequências de entrada, eu vou passar ele como sendo o comprimento das sequências de treinamento após o padding, tá? Passar ele como sendo após o padding. Então vamos lá. Então aqui vou colocar input length vai ser igual a x train padded, parecido com o que a gente usou ali, né? Shape 1. Só o tamanho do primeiro vetor, né? Que é um vetor de vetor. Aí agora eu vou passar, vou copiar e colar, porque ninguém merece isso aqui, né? Vai ter mais 2 camadas. Eu preciso, senão não vai chegar na camada densa final. Eu preciso fazer aquela camada flatten para transformar ele em 2D. Tá? Na verdade não é nem na verdade não é nem 2D, né? Para poder converter ele em 1D, né? Para ficar em uma dimensão só, né? Ficar em uma dimensão só. E aí eu vou passar aqui dense. Saída vai ser uma só. Eu vou usar o sigmoid mesmo. Activation sigmoid. Deixa eu ver se está tudo certinho. Opa, esqueci dos negócios das vírgulas. Vírgula aqui. Vírgula aqui. Se tiver tudo certinho, eu vou poder compilar. Beleza. Agora eu vou compilar.
Vamos chamar aqui o model compile. Na hora de otimizar, lembra, no outro, a otimização, que é a questão da função de perda, a gente usou o gradiente estocástico. Aqui, como a gente está trabalhando com embedding, a gente vai ter que usar uma outra função, tá, de otimização, que é uma função chamada Adam. Próxima aula eu explico com mais calma. Optimizer Adam. A de perda agora vai ser diferente. A outra foi binária. Essa aqui vai... A outra... Na verdade vai ser a mesma. Na verdade vai ser a mesma. Porque aqui é binário também, né? 0 e 1, né? Se o cara é spam ou não spam, né? Aqui vai ser a mesma. Depois que a gente vai mudar. E aquela métrica também. Mesma métrica. Copiar e colar aqui para não perder tempo. Tá quase acabando o horário. E aí, a gente vai fazer o model fit. Só que a gente vai treinar ele com o quê? Com xtrain padded. Tem que ser o padded. Vai passar o ytrain, que é 0 e 1. Vou passar só 5 epochs. Acho que vai ser mais que o suficiente. E aí aqui que tem um negócio, ó. Validation data. Aí eu abro aqui um array imutável, né? E eu passo o seguinte, ó. X teste padded e o y de teste, que é o y teste. Aí agora eu posso pegar aqui e colocar aqui a questão da precisão também. Ai, Nodel. Escrevi Nodel aqui. Eu estou usando um outro teclado aqui, estou me ferrando fortemente. Acho que é epochs. Ah lá, tá fazendo os epochs. Opa. Make sure our arrays contain main. Esse erro aqui eu não tinha tomado antes não, cara. Mas onde é que você define a quantidade de epochs? Aqui, aí, ó, epoch 5. Tá vendo? Mas 5 mesmo? Só 5? 5 dá, sim. 5 dá. Aqui, cara, não precisa ser 200 não, cara. Aqui pode ser muito menos. Pode ser 16. Só corrigir algumas coisas aqui. O input length tá certo. Eu só posso ter passado alguma coisa aqui errada no X isso, mas vamos ver. Deixa eu ver aqui aonde que eu passei errado aqui. Alguma informação aqui para alguma camada aqui. Mas por que esse precisa de tão pouco? Cara, porque ele consegue com esse dataset aqui, cara, tem uma precisão altíssima, cara. Aquele dataset lá, porque esse aqui são várias palavras, os termos são relevantes e tal. Esse aqui bem mais simples mesmo, cara. Bem mais simples mesmo. Hoje tokenize mais um, output dim, xtrain padded shape, xtrain padded shape, validation, xtest. Ah, tá, eu passei errado aqui. Xtest paid, não train, né? Agora deu um erro aqui nesse feature set, deve ser o nome que eu errei ali. Porque aqui não é feature set, né? Aqui seria, na verdade, ele tem que avaliar com o X test padded, né? Ele tem que pegar os 20% e ver quanto que ele vai acertar daqueles 20%, né? Caraca.
Xtest padded Y. E aqui também eu errei, ó. Aqui não pode ser qualquer label, tem que ser as label do Y-test. Agora sim. Tcharam! Não tá com uma precisão muito alta por enquanto não, tá? A gente pode ir aumentando aqui alguns valores aqui para tentar melhorar essa precisão. O próprio Laurinho comentou, né? Talvez aumentar o número de epochs aqui, né? Para 10. Vamos ver se dobra aí a precisão. Não, piora. A acurácia fica pior. A acurácia fica pior. Mas engraçado, o meu aqui tá dando 1, ou seja, 100%, mesmo com 5. Ah, é? Ah, agora deu 1. Não sei o que era, não sei se foi alguma coisa randômica, alguma coisa assim, mas agora deu 1. Pode ser a fatia, tá? Pode ser, agora deu 1. Não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu. Agora deu 1 aqui certinho. Eu cheguei a achar que aquele número ali era para multiplicar por 100, alguma coisa Não. assim. Agora deu 1 certinho. Alguma coisa aqui que eu... Por isso que eu tinha falado que 5 epochs era o suficiente. Bem, agora tá aqui certinho, tá? Se a gente fosse fazer uma predição, não vai dar tempo agora, bastaria a gente também tokenizar, fazer o padding, desse texto tokenizado, né? A gente colocar um texto aqui qualquer, tipo, você ganhou um prêmio, o prêmio é seu, sei lá o quê. Nós tokenizarmos e fazemos o padding e passarmos para o predict, tá? E aí usaria a mesma coisa do T-Sold, se vai ser 1 ou 0. Posso até deixar isso como exercício para vocês. E aí, na aula que vem, hoje foi bastante coisa, né? Na aula que vem a gente vai usar um dataset, aquele do CNN, e vamos ver como é que ele se comporta com o dataset do CNN. A gente vai falar um pouco sobre o batch size e aí a gente vai começar a estudar o Transformers, que aí já vai ser já na reta final do curso, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Deixa eu parar aqui de compartilhar. Parar a gravação aqui também.